Casamento dá assunto, né? Dentro daquelas alternativas que o Rossandro propôs à nossa irmã, que casamento ela precisa escolher agora, eu queria aumentar uma alternativa, ou pelo menos uma condição básica. O primeiro casamento que talvez ela precise realizar e voltar é o casamento consigo mesma, né? Enquanto ela não estiver casada consigo mesma, estar em paz com ela, sem carências, expectativas exageradas em relação ao outro, expectativas que em primeiro momento deveriam ser cumpridas e atendidas por ela mesma, nós não podemos estar casados com outro. Então eu sempre costumo fazer essa reflexão. E aí eu proponho aqui, por exemplo, a gente se casaria com a gente? Você levaria você para o altar? Levante a mão que sim. É o primeiro passo. Obrigada. Uma pergunta para a José Luca, por favor. Como lidar com a caridade aos nossos irmãos que nos procuram no centro espírita para pedir dinheiro? Como podemos realizar essa ajuda? Olha, eu acho que a caridade deve ser vista no seu sentido mais amplo. Evidentemente que, como disse o Adeilson naquela primeira conversa, como falar de Jesus, por exemplo, para quem está com fome? Então é difícil a gente fazer um seminário, por mais caridoso que seja, para alguém que está sem fome. Eu lembro lá no nosso grupo Esperança, nós ali atendemos a comunidade carente, mas antes, né, de poder falar da palavra, ou concomitante a isto, nós temos um momento ali de abastecer o estômago, sem o que ninguém consegue pensar em Jesus. Mesmo nós agora, eu acredito que há estômagos roncando aqui, não é? E clamando para que esse diálogo se encerre o mais rápido possível, não é? Mas eu acho que tem que ter o feeling do dirigente do centro, não é? Aquele irmão que chegou na nossa casa em situação de penúria material, que de fato, depois de uma análise detida, aquele irmão está carente de recursos materiais, acho muito razoável que o centro pense em estabelecer algum socorro momentâneo, sem estabelecer, evidentemente, uma clientela que vai se acomodar no socorro do centro, mas que concomitantemente as ações que nós podemos fazer com que aquela alma se levante, se reerga, encontre nela mesma a força para recuperar a sua força de trabalho e se autossustentar, ela tenha durante esse período um apoio momentâneo, provisório, mas não ausente do centro espírita. Como proceder no relacionamento diário com alguém que tem depressão? Não acredita em terapia, não acredita em nenhuma religião para ajudar. Como posso ajudar sem me deixar afetar por isso? É um desafio muito grande, porque a depressão do companheiro, da companheira, pode também acabar nos deixando deprimidos. É depressão por contágio. Uma espécie de uma virose que acaba contaminando, às vezes, o próprio lar. Eu lembro muito de que, se estamos juntos num determinado relacionamento, seja na condição de companheiros, pais ou filhos, e aquele companheiro está atravessando a noite escura dele, está no deserto, como diz
a metáfora que o nosso Rossandro sempre utiliza, de que forma eu posso estar ao lado dele para que ele possa fazer a travessia dele, que não é minha. O deserto é dele. E muitas vezes a gente se confunde. E a gente às vezes tem uma mentalidade, às vezes, salvadora, como se a gente tivesse, ou como se a própria doutrina tivesse, um recurso mágico, um passe, um tratamento espiritual, uma palavra, que pudesse ter um efeito como uma varinha mágica que tirasse aquela pessoa. Quando, na verdade, o processo da depressão é um processo em que o próprio espírito está, em busca, numa transformação, em que ele mesmo deve encontrar o seu novo caminho. E a gente está ao lado, nem à frente, nem atrás, mas ao lado, estimulando a autodescoberta, estimulando o autoencontro e jamais perdendo a esperança. Talvez a situação possa estar muito crítica quando a gente vê aquele familiar se afundando a cada dia. Mas que a gente não se afunde com ele, porque pode ser que nós sejamos a única porta que ele tem, aberta para que ele possa respirar, que ele possa enxergar uma luz mais adiante. E nesse sentido, o amor é capaz de muita coisa. Talvez a criatura se sentir amada, porque talvez o depressivo esteja nesse caminho do desamor, talvez esteja nesse caminho da escuridão em que ele não veja luz alguma, mas quando ele sente alguém ao lado dele que o ama, talvez esse amor, e certamente esse amor, tenha um poder terapêutico muito maior do que, às vezes, um passe. Às vezes até uma conversa, um medicamento antidepressivo. Porque o amor vai às profundezas do ser humano, onde muitas vezes o remédio não chega, onde muitas vezes a palavra do terapeuta, por mais técnica, não consegue chegar. Mas o amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho, que olha nos olhos da alma, que não tem dó, que não tem piedade, mas que tem aquela vontade de olhar aquele ser humano como um todo, de não vê-lo apenas como um depressivo. Isto é apenas uma fotografia momentânea dele. Eu aprendi isso com uma senhora quando estava no fórum, antes de uma audiência em que eu julgaria o filho dela. Ele seria julgado por um tríplice homicídio. E ele já tinha mais de 50 anos de condenação. O funcionário me disse: a mãe do preso gostaria de falar com o senhor. Eu, um tanto irritado, porque imaginei a ladainha que viria, mas deixei a mãe entrar. Magra, os cabelos já todos embranquiçados. Ela falou assim: senhor juiz, eu queria pedir um favor para o senhor. E eu disse: um favor? A senhora veio aqui pedir para o seu filho, que é um criminoso, um malfeitor da sociedade, que já tem mais de 50 anos de condenação? O que é que a senhora vem pedir por ele? E ela me deu uma das maiores lições de espiritualidade. Eu disse: doutor, meu filho não é mau. Meu filho está doente.
no fundo, ela me disse, com lágrimas nos olhos, ele é um bom menino. Ele está momentaneamente com o juízo avariado, mas a alma dele é boa. E eu gostaria que o senhor se lembrasse disso. Quando o senhor for aplicar a pena, eu falei, a senhora gostaria que eu colocasse na rua? Ela disse, não, ele precisa ainda da prisão. Mas eu peço ao Senhor, ele não é um animal, ele é gente, e ele está doente. Não lhe dê uma pena excessiva, cruel. Seja justo e não se esqueça que ali tem uma alma precisando de amor. Então aquilo me sensibilizou e me fez ver como Deus nos enxerga. Deus nos enxerga com os olhos dessa mãe. Então a nós, quando temos um familiar depressivo, ou como temos um filho na condição que foi exposto aqui, nunca vamos nos esquecer, nunca vamos desanimar. É uma alma boa, é uma alma que tem o germe da divindade. E esse germe vai despertar se tiver um bom jardineiro do lado. E o bom jardineiro semeia, o bom jardineiro espera. O bom jardineiro rega o seu jardim todos os dias, ainda que ele veja o jardim infestado de pragas. Mas ele continua adubando a terra, ele continua regando, ele continua fazendo o trabalho, e amanhã esse jardim voltará a florescer. Obrigada.